Essa manhã sobre o cativeiro do norte, né? Como nós já estudamos, sabemos que as 10 tribos faziam parte do cativeiro do norte, né? O reino foi dividido. Então as 10 tribos seguiram a Jeroboão, que se tornou o primeiro rei de Israel. E nós sabemos também que o reino sul era composto de 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram com Roboão, filho de Salomão. E a história deste povo é tremenda, mas marcada por muita idolatria. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre o último rei de Israel, o rei Oséias, e tudo aquilo que Deus fez para chamar a atenção do povo para si e que infelizmente o povo não quis aceitar o chamado de Deus. Pelo contrário, eles se corromperam e ficaram ainda mais na idolatria. Por isso Deus usou do seu grande amor e da sua misericórdia para trazer este povo de novo à presença do Senhor. Então, todas as vezes que nós não obedecemos a Deus, nós que pecamos contra o Senhor vai nos corrigir para que nós possamos voltar à graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, vamos lá ao texto. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E o que Oséias fez? O que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria, cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os seus filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes do rei de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram aos ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos seus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal
aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante de sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel. Está vendo? Quando nós pecamos, o Senhor rejeita não só a nós, mas também a nossa semente. E os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou da sua presença. Eu creio que aqui nessa manhã ninguém quer sair da presença do Senhor. Ninguém quer que o Senhor nos tire da sua presença, porque Ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias. Mas para que Deus esteja conosco todos os dias, nós temos que obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. No versículo 29, porém cada nação fez os seus deuses e os puseram na casa dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitava. Então, o cativeiro de Israel, ele ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nós vamos ter também um profeta com esse mesmo nome nessa época. Deus é tão tremendo que Ele até usou um profeta com o mesmo nome para alertar aquele rei do que ele estava fazendo. Então, nessa época, a Assíria, ela começava a crescer, ela começava a se expandir, e o seu reino estava tornando grandioso, controlando todas as nações, inclusive estava ali controlando a Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos. Então eles cometeram ali muitas coisas, qual foi a razão disso? De desprezarem e desobedecerem ao Senhor, aos mandamentos de Deus. Então a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Tudo isso aconteceu ali. E o texto, o áureo que a gente gostaria que chamasse a atenção de vocês hoje, é esse texto, que está em Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. Então ele estava ali naquela decadência, uma decadência política, uma decadência social, uma decadência econômica e religiosa. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Oséias 6, que nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor, 4, aliás. Oséias 4, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, para você ter uma noção de como estava Israel. O título é Acusação contra Israel, mas nós vamos ler os três primeiros versículos. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços, há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamenta, e todo aquele que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Você está vendo alguma similaridade com o que nós vivemos hoje? Você consegue identificar os pecados em que o mundo está hoje, que o mundo tem vivido? Mentiras na internet rodam todos os dias e são compartilhadas por muitos irmãos. Mentem para si
e levam e incorrem outros na mentira, perjuram, matam, furtam, adulteram, homicídio sobre homicídio. Não há um dia que você ligue a sua televisão ou que você olhe nas redes sociais que não haja homicídio sobre homicídio. Não há um só dia que você não vê mentiras. Não há um só dia que você não vê o perjúrio. Não há um só dia que você não vê o roubo. Não há um só dia que nós vemos, que nós não conseguimos ver, quando nós olhamos a degradação em que nós estamos. Nossa política, a corrupção está transbordando. É corrupção na política, é corrupção em todos os lugares. Todos os lugares há corrupção. O pecado está crescendo a cada dia mais. E a Igreja de Cristo, ela tem o dever de conhecer os mandamentos de Deus e de começar a fazer a diferença nesse mundo. Porque senão, nós também vamos ser condenados. E a palavra de Deus diz que se as pedras, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Então nós precisamos nos conscientizar. Esse quadro de Oséias é o quadro em que vive a humanidade no pecado. Mas nós somos livres, porque o Senhor Jesus nos libertou. Nós não somos mais escravos do pecado, e por isso nós temos que mudar a nossa conduta de vida. Nós temos que tirar do nosso meio todas essas coisas e começarmos a obedecer o mandamento de Deus, começar a botar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tirar todo o empecilho, tudo aquilo que nos impede de chegar à presença do nosso Deus, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele vai voltar, e é breve a sua volta. Tudo o que está acontecendo no mundo está dizendo: Jesus está voltando. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Então nós vamos ver os pecados dessa nação. Nós vamos ver para não incorrermos nos erros que eles incorreram. Então vamos lá para mais um tópico. Ali no tópico, ele fala aqui sobre o ponto central. O Senhor disciplinou Israel através da sua misericórdia e justiça. Você pode achar que o cativeiro foi uma coisa ruim, mas o cativeiro foi uma consequência do pecado de Israel. Mas para que eles obtivessem a misericórdia e a graça de Deus, a justiça de Deus, Deus os deixou ir para o cativeiro. Vamos lá. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Como começou tudo isso? Na realidade, a idolatria começou com Jeroboão. Nós estudamos aqui. Jeroboão fez lá, em Samaria, um lugar para que impedisse, em Samaria, na parte lá das 10 tribos, para que impedisse, Samaria veio depois, para que impedisse que os judeus fossem a Jerusalém sacrificar. Então ali começou a idolatria. Com Jeroboão II também veio mais e mais idolatria. E eles não pararam. Essa foi a história de Israel. Idolatria sobre idolatria. Então a nação de Israel, no reinado de Jeroboão II, ela experimentou uma prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, nós não vamos ler todo, mas é dever de casa, leia Amós e Oséias e medite tudo aquilo que está escrito lá, porque foi o castigo de Israel. Esses resultados foram alcançados através, olha só, a prosperidade do povo de Israel no reinado de Jeroboão II foi alcançado pela corrupção, pela injustiça social, pela hipocrisia religiosa e pelo sincretismo. O que é sincretismo?
Deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. No sincretismo, parte das crenças e dos rituais de religiões distintos são combinados em uma só prática. Então se mistura o temor a Deus, a adoração a Deus, se mistura com outros deuses, com outras religiões, com outras culturas, e aí trazem para dentro da igreja o sincretismo religioso. Então nós vemos ali, os períodos, de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Prosperaram. Mas a prosperidade, muitas vezes, quando ela vem pela corrupção, pela injustiça, ela vai nos afastar cada vez mais de Deus e não nos trazer para Deus. Por isso que Deus permitiu o cativeiro. Por isso que Deus muitas vezes vai permitir o cativeiro em nossas vidas, para que a tua misericórdia atue nas nossas vidas e que nos voltemos e nos tornemos para o Senhor. Mas aí, como nós lemos, o rei da Síria, Salmaneser, ele lá nas suas ideias falou assim: o rei Oséias está me traindo. E aí, quando ele pensa no rei Oséias o traindo, ele acha que o seu vassalo o traíra para buscar o apoio do Egito e interromper o tributo pago ao seu reino. Então, enfurecido, ele manda prender Oséias, e ali ele decreta um cerco em Samaria. Ele cercou todo o povo, e aí não tinha mais jeito. Agora é a guerra e a deportação de todo o povo. Mas durante todo este período em que eles estiveram da idolatria, Deus os advertiu: afastem-se da idolatria, tornem-se para mim, porque senão o castigo da desobediência virá. Mas aquele povo, ele continuou, não quis ouvir a voz do Senhor. Então o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Então aí nós já falamos do tópico 1, do tópico 2, a traição, e agora vamos à advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente, como eu já falei, sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. Vocês ouviram isso? Os pequenos proprietários foram expoliados pelos mais ricos. O que é isso, gente? Tem um nome isso. Isso se chama comunismo, isso se chama socialismo. O povo é expoliado. E aí, com o povo expoliado, só os grandes crescem e os pequenos é retirado tudo deles. E até mesmo alguns grandes, os seus bens ali são todos retirados para servirem apenas a uma cúpula que vai ali usar desses benefícios. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados, eram humilhados, eram injustiçados, eram desprezados. Os pobres eram desprezados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que o profeta Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados de Israel foram apontados pelos profetas como pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e o amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre, como nós lemos aqui, abominou o sincretismo religioso, a mistura. Essa mistura, eu temo a Deus, mas aí eu ofereço lá para algum outro Deus. E isso, a idolatria, ela não se dá só no âmbito de propriedades ou de coisas
que nós colocamos à frente de Deus, pode ser, essas coisas podem ser família, podem ser filhos, podem ser até mesmo a religiosidade, tudo isso nós colocamos à frente de Deus. Então a idolatria, não só somente coisas, ídolos, não só somente aqueles que eles se derramam diante deles, feitos de pau e pedra, mas são também os ídolos que nós criamos a cada dia nas nossas vidas, e ele pode estar bem perto de nós. Um carro pode virar um ídolo, um marido pode virar um ídolo, a esposa pode virar um ídolo, filhos podem virar ídolos nas nossas vidas, tudo isso pode virar ídolo nas nossas vidas. Então nós temos que botar o Senhor nosso Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre em primeiro lugar, amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então Deus vai sempre abominar esse tipo de coisa. Então, para você ver aí, quando nós lemos em Reis, voltando lá para Reis, queria mostrar apenas para vocês. No verso 17... do capítulo que nós estamos, no versículo 25 diz assim: no princípio de sua habitação, ali, não temeram ao Senhor, assim mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Esses foram aqueles que ficaram, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, como eles não sabiam adorar a Deus, aí trouxeram um levita para dentro de Samaria para ensiná-los, porque os leões estavam comendo as pessoas, para ensiná-los a adorar o Deus da terra, né? Aqueles que ficaram, o pouquinho que ficou ali de Israel. Está aí no versículo 25, 26 e 27. Então ali começou aquele sincretismo, né? Aquela mistura. Mas isso já começou ali depois da deportação do cativeiro? Não, já estava ali em Israel. Por isso que Deus os mandou para o cativeiro. Eles já estavam praticando essas coisas em Israel. Deus tinha dito que eles deveriam servir somente a Ele. E o que eles estavam fazendo? Não destruir. Entraram na terra prometida e, ao invés de destruir ali todos os seus deuses, eles permaneceram adorando a Deus e adorando a outros deuses. Então o povo ali adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade: Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com deuses ou objetos de adoração. O meu coração, o seu coração, ele tem que ser exclusivamente de Deus, todo o seu coração. Este é o primeiro e grande mandamento: eu amo a Deus de todo o meu coração. E depois, não, mas eu vou só amar só a Deus. Não, você, né, o segundo mandamento diz que você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo não faz nada de mal ao próximo. Pelo contrário, ele faz o próximo tudo aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Então Deus não se deixa escarnecer, não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciaram o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então todas as vezes que nós nos misturamos, que não seja para pegar a palavra de Deus, que não seja para que nós nos sobressaiamos sobre aqueles que nós estamos falando, aí nós começamos a incorrer no erro de ouvir aquilo que eles estão cultuando, de prestar atenção naquilo e começar a cultuar os mesmos deuses que ele. Cultuamos a Deus e cultuamos os outros. Então, o tópico 5, síntese do tópico 1. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las das nossas vidas. Então agora vamos para o 2.
né? Daí foi o que eu li, acabei de ler. Os pecados do povo e a sua queda. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós podemos incorrer na queda. Da mesma forma como Israel caiu. O pecado, o terrível pecado da idolatria. Então, desde que o reino do norte foi dividido, o que aconteceu? O norte, ele se inclinou mais à idolatria do que o sul. Porque lá no reino de Judá houveram reis que proclamavam o nome do Senhor, que se derramavam diante da presença do Senhor. Por isso que eles não foram levados cativos imediatamente. Algumas dezenas depois de anos é que eles foram levados cativos. Mas mesmo assim, a idolatria também chegou a Judá. Então, a razão, né, deles terem sido um pouco depois é porque na nação de Judá havia ali homens de Deus, reis que estabeleceram o mandamento do Senhor. Enquanto no reino norte, a parte deles, ou a sua totalidade, era idólatra. Então, apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação estranha. Todos nós conhecemos essa situação. Pediu que ele se casasse com uma prostituta. E ali cada filho que ele tinha era o descontentamento de Deus com a nação de Israel. Eu anotei aqui o primeiro filho, para a gente ser um pouquinho mais rápido, Gisrael. Você lembra o que aconteceu lá em Gisrael? O Gisrael, o que aconteceu lá? Jeú mandou matar todos os filhos do rei Acabe. E aí, depois que matou todos os filhos do rei Acabe, ele pegou e falou de que ia prestar um culto, fazer um sacrifício, ainda aqueles que ficaram lá, os restantes de Baal. E aí eles colocou todos ali dentro daquele lugar, tocou fogo e morreram todos ali. Então Deus estava dizendo: olha o que aconteceu, vocês se esqueceram rápido do meu julgamento da idolatria. Com o rei Acabe, ele mandou decapitar todos os filhos do rei Acabe. Todos eles foram mortos. Não houve mais descendência de Acabe. E Jeú então tomou o poder. E ali ele exterminou todos os profetas que ainda cultuavam a outros deuses. Então Deus estava falando para o povo: escutem isso, olhem bem. Mesma coisa pode acontecer com vocês se vocês não se arrependerem. Lo-ruama, não tenho mais compaixão de Israel. Você imagina ouvir isso de Deus? Você tem um filho e botar o nome dele Lo-ruama, não tenho mais compaixão de Israel. Eu não sei se você já teve uma experiência na sua vida de oração, em que um dia você se ajoelhou por uma família para orar por ela, e Deus falou: não ore mais por esta família. Eu não quero mais que você dobre os seus joelhos para orar por eles, porque eu já dei todas as oportunidades a eles, e eles não se arrependeram do seu mau caminho. Você imagina Deus falando: não tenha mais compaixão dele, não ore mais por eles. Que terrível, tem isso na palavra do Senhor. Eu encontrei aqui um dia que estava orando por uma família, e Deus falou: não ore mais por eles. Foi aqui não, pode ficar tranquilo. É muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E eu vim descobrir, muito tempo depois, que aquela família andava em adultério, que um jovem que tocava ali na casa do Senhor, prestava louvor, lá atrás da igrejinha tinha um espaço, e aí quando ele ia para lá, ele fumava ali, ele bebia ali, nós encontramos guimbas de cigarro, bebidas, tudo ali. E Deus deu todas as oportunidades, e ele falou: não ore mais, não quero que ore mais.
Da mesma forma Deus falou para Israel: não tem mais compaixão de Israel. Mas Deus é bom, Deus é muito bom, porque até hoje Israel sobreviveu por causa da mão do Senhor sobre eles, porque eles se arrependeram, e eles adoraram a Deus, e eles voltaram para o Senhor, e eles puderam um dia voltar para a sua nação. Você sabe disso, em 1948, depois da dispersão, depois da diáspora, que eles ficaram espalhados pelo mundo em 70 depois de Cristo, e aí eles voltaram para a sua terra, voltaram para o lugar da habitação que Deus reservara para eles. E o outro filho, Lo-Ammi: vós não mais são povo meu, nem eu sou mais o seu Deus. Que triste isso, que Deus nunca fale isso para nenhum de nós, que não é mais o nosso Deus, que não é mais, que nós não somos mais o povo dele. Graças a Deus que Jesus veio e morreu naquela cruz por cada um de nós, porque quando nós nos arrependemos, e muitas vezes quando nós pecamos, o Senhor Jesus fala: Pai, tu os me deste, eles são meus, eu vou discipliná-los, eu vou discipliná-los. E Deus nos corrige para louvor da tua glória. Então esses 3 filhos, cada filho que ele tinha com uma prostituta, mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Então Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nessa metáfora, a prostituta era Israel, deixa seu marido Deus para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje, a gente vê o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então, que a gente não incorra no pecado da idolatria, a aversão de Deus da idolatria. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. O Senhor advertia frequentemente contra ela no Velho Testamento, no Testamento, no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração de qualquer Deus que não seja o Senhor. Não terão outros deuses diante de mim, não farão figuras semelhantes a deuses, quer no céu, quer na terra, quer no mar. Não é para nem se curvar a eles, nem dar a eles culto. Então não é para fazer nenhum tipo de imagem, não é para colocar nada na frente de Deus, porque Deus não tolera a idolatria. Esta ordem de Deus foi repetida em várias outras ocasiões. Depois, se você quiser o texto, eu posso mostrar para vocês algum texto. E também vinculada à proibição de servir a outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens das nações pagãs na terra de Canaã. Então nós vemos que grande parte da história de Israel, ela foi culminada pela idolatria. Então o povo não destruiu os ídolos da terra prometida, e aí começaram a se mesclar, a se dividir entre Deus e os ídolos da terra. O livro de Juízes também apresenta constantemente, todas as vezes que o povo era levado à idolatria, Deus, ele clamava ao Senhor, aí Deus levantava um juiz para libertá-los dos seus opressores. Então Deus não permitia que os inimigos dominassem o povo clamava ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, e ali eles eram libertos. A idolatria do reino do norte continuou sem dificuldade alguma por quase 2 séculos. E aí Deus falou: não, agora chega. 2 séculos, 200 anos.
E aquele povo continuava na idolatria. O reino do sul, né, teve Ezequias e Josias tementes a Deus. Por isso eles não foram levados imediatamente para o cativeiro, mas também tiveram reis idólatras, e por isso também foram levados cativos para a Babilônia, né, sob o domínio de Nabucodonosor. Então a gente está vendo aqui, né, que Deus, o pecado ele tem consequência, o pecado da idolatria tem consequências graves para as nossas vidas, porque aí nós estamos colocando algo e alguém à frente, ou algum objeto à frente de Deus. Novo Testamento também nos adverte, né, todos os crentes contra a idolatria. E a idolatria ela se manifesta hoje de várias formas. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e nas outras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Finalmente, ela ocorre também dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação, as bênçãos divinas e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Então nós precisamos ficar alertas contra a idolatria nas nossas vidas. E qual foi a outra causa da idolatria? As outras causas, né? Os pecados relacionados à exploração e à indiferença com o pobre foram duramente criticados. Percebe-se tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Então a injustiça social também é colocada em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós falou: ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave em Israel que até mesmo os sacerdotes estavam se corrompendo. Eles estavam extorquindo o povo, extorquindo também, né, toda ali a nação. A síntese do tópico 2: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, nós desonramos a Deus. Bom, tópico 3. Tem 2 ali. Os estrangeiros ocupam Samaria. Então essa mistura de gente, o que aconteceu? Foram tiradas a maior parte das 10 tribos de Israel, né, de Samaria, foram levados cativos. Mas os mais pobres ficaram ali. E aí o que o Salmaneser pensou? Falou assim: olha, eles adotavam um sistema. A gente pega, leva os outros povos cativos das outras nações, que eles também haviam derrotado, levamos para lá, e aí quando a gente chegar lá, eles não vão ter como se fortalecer. E aí entraram, né, outros povos que cultuavam outros deuses, e aí o sincretismo ficou ainda mais forte. Então todos eles começaram a servir também outros deuses. Foi aí, né, que ele, vendo que os leões saíam para comer, Salmaneser então envia um levita para lá, para que ele ensine o povo que estava indo para lá a cultuar a Deus. Só que quando chega ali, eles começavam a cultuar a Deus, mas também não cultuavam os deuses que eles haviam trazido das suas nações. E então todo o povo ali começou a ficar contaminado. E é por isso que na palavra de Deus, por causa dessa mistura, que os judeus lá do Novo Testamento não se davam com os samaritanos, achavam os samaritanos, porque os samaritanos era exatamente isso.
era o restante de Israel que havia ficado, juntamente com todos os outros nações. Aí aprenderam, as outras nações, a servir a Deus, cultuar a Deus para os leões não comerem, mas também cultuavam a seus outros deuses. Então os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto com os deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas até mesmo para os samaritanos, o Senhor Jesus veio, né? O Senhor Jesus fala ali com os samaritanos. Então, nós vemos ali que ele deu atenção à mulher no poço, né? Se soubesses, né, que ele pede água, você pediria e ele te daria água viva. Aquela mulher era uma mulher samaritana e ela falou: Senhor, por que falas comigo? Tu és judeu e eu sou aqui samaritana. Então o Senhor, ele veio quebrar os paradigmas de todas as religiões. Ele veio quebrar aquelas coisas formadas, né, estabelecidas pelos judeus ali, que queriam que somente para eles viesse a salvação. Também nós vemos no caso, né, da parábola do bom samaritano. Então Jesus, ele contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natureza de espiritualidade do samaritano. Foi justamente o samaritano que passou e acolheu aquele homem que estava ali caído, né? Porque o levita passou de largo, o sacerdote passou de largo, mas o samaritano parou e ajudou. Então os falsos religiosos, né? E a gente tem que saber também que nós não podemos também ser falsos religiosos. Nós precisamos levar a palavra do Senhor a todos aqueles que dependem dela. Então o mestre, ele quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. É que ele vem falando um pouquinho mais sobre o julgamento, né, do pecado. O pecado, ele traz a disciplina, e as consequências do pecado são às vezes irreversíveis. O Senhor julgou o povo de Israel porque ele havia copiado os maus costumes das nações vizinhas, adorando falsos deuses, adotando costumes pagãos e seguindo seus próprios desejos. Aqueles que criam que sua própria religião tendem a viver de maneira, aqueles que criam, formam sua própria religião, tendem a viver de maneira egoísta. Então nós não podemos morrer sem Deus. Nós queremos morrer sim, passar desta para uma melhor, mas não sozinhos, como nosso Deus. E aí nós vamos para a conclusão. Corri um pouquinho para o horário. Nossa conclusão, eu vou ler aqui a nossa conclusão, mas eu creio que você entendeu bastante a respeito da idolatria, a respeito das injustiças que muitas vezes cometemos, que nós não devemos incorrer nelas, que devemos também colocar sempre o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Então ele fala aqui, assim como não faltou advertência para o povo de Israel, não falta advertências de Deus para as nossas vidas. Então não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude e atentemos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. E aí eu queria falar só um pouquinho. Eu estudei sobre as 10 tribos de Israel, as 10 tribos perdidas. E eu vi muitos documentários sobre as tribos perdidas. O mais interessante deles, e que eu acho que tem uma coerência muito grande, é que são estudos, na realidade eles não sabem, mas em Apocalipse fala que em um determinado tempo Deus vai levantar 12 mil de cada tribo de Israel.